Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. A partir de agora, no canal 14, o É Pra Valer. É o programa de número 96, 97, 98, 99, 100. Hoje é o programa de número 96, dia 26 de maio de 2025. Meus amigos, eu vou trazer hoje, dá no nosso camarada, peraí, que ele ainda está ajeitando a maquiagem dele, uma pessoa que há muito tempo eu não via. Para mim é um outro exemplo de superação, de fé, de confiança, de determinação. É um cara que eu tenho um grande apreço, desde o irmão dele, um desbravador de entidades comunitárias na Cidade Nova, saudoso Valber. Eu quero me referir ao Mauro Freitas, que já foi presidente da Câmara, mas não é. Mas, em compensação, um cara deitado, ainda conseguiu ser o primeiro suplente porque ele teve um AVC. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Também isso. É que o Mauro Freitas conseguiu articular, agregar valores, o seu conhecimento e trazer para o Pará, que eu quero desde já. Chame os adolescentes, as crianças, os jovens, e vão para a Tuna no final de semana. Vão para a Tuna, vão. Pega o Guanabara e vão, tá certo? Porque é um Open Brasil de polo aquático. Não é para qualquer um. Mas é claro que para o Mauro Freitas conseguir tudo isso, eu nem sabia. Porque a notícia me chegou às pressas. Foi assim tudo rápido. Até eu fiz uma chamadinha, porque eu estava em casa fazendo a poda de algumas plantas. Eu estava de camiseta e gravei uma chamada para dizer que ele vinha hoje. Eu só estou dizendo isso hoje. Calma, Paysandu perdeu. O problema não foi a derrota. Foi quando aqueles 4-16 gato pingado, com todo respeito ao pessoal, é bom o time lá. Quando eles começaram, olé, putz. Olé, aquilo ali me doeu na alma. Perder de 3-1 normal, mas os caras gritaram, olé. Não. Agora, o empate de 1-1 do Remo é bom que fica um alerta. Não tem morto nesse campeonato. O Remo é o único invicto, mas os caras lá embaixo não estão mortos. Mas deixa eu voltar, tudo isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eu vou entrevistar já, porque quando ele chegou, eu digo, ele veio. Mauro Freitas, para falar sobre o Open de polo aquático, o Open Brasil de polo aquático. E, claro, numa articulação com o prefeito Igor Normando, com esta mulher que eu só ouço falar maravilha. Deixa eu logo falar contigo, pô. Gosta de aço da língua? Estou à sua disposição. Rapaz, eu só ouço falar maravilha da doutora Hanna, eu não conheço. Excelente pessoa. É mesmo, é, rapaz? Olha, me Matoso, falam de que é uma simpatia, uma pessoa que não tem aquele jeito espalhafatoso e não fica... Não é uma pessoa na dela e tal, mas tenho ouvido, ela teve uma participação fundamental nesse teu trabalho, consequentemente com o governador Helder. A bandeira não é a bandeira do Pará, gente. Eu trago essa bandeira do Pará há muito tempo, porque é impressionante como a gente... Cara, você conseguiu isso, tudo bem, Mauro? Tudo bem. Que felicidade, sou cara. seu fã. Te encontrar aqui. Já eu converso com você sobre esse Open, porque eu quero aqui dentro desse negócio de festejar o Pará, de festejar a Amazônia, eu quero festejar este jovem de 41 anos de idade, que me representa assim, é o poder que vem do norte. O povo do norte está feliz, quem não está é dor de cotovelo, é raivoso, é vira-lata, complexo de vira-lata. Quem não está satisfeito com o Samir Chaldi de Roraima, presidente da CBF, e arrasta com ele um caboclo nosso aqui também de muita competência, o jovem Ricardo Gluckpol, para ser um dos seus vice-presidentes. Só quem está raivoso com isso é dor de cotovelo, é quem tem complexo de vira-latas. Isso mesmo. Tá certo? E torce contra o Pará, e torce contra a Amazônia, porque o norte é daqui, é o poder que vem do norte. Diga lá, meu caro presidente da CBF, dê um recado para o Brasil todo. Samir Chaldi. Repara bem, gente. Não pegue corda de alguém raivoso, cheio de ódio no coração e na mente, que fica falando com... Eu nem conheço pessoalmente o Samir Chaldi, mas eu sei mais ou menos qual é a questão, viu, Mauro Freitas? Repara bem, é igual aí, de repente, eu nem sabia o Mauro Freitas trazer esse evento para cá, cara. Quando o Nélio Pena, que é um baluarte, está curando do olho, né? Está curando o olho, fez uma cirurgia, te cuida. Ainda mais quando a gente passa dos 20 e poucos anos, tudo tem que ser redobrado, os cuidados. Aí o que acontece? É daqui.
Olha a inteligência, a competência, a capacidade de articulação desse jovem. Ele conseguiu agregar 25 das 27 federações. Ele só não conseguiu, claro, o presidente da Federação Paulista, que queria tomar o lugar. A Federação Paulista. Poder econômico, minha reverência a São Paulo, pelo amor de Deus. Mas já está muito repetição, bora mudar um pouco. Tá certo? Mas quando ele teve ao lado dele, ele teve 10 clubes, que até antes da eleição não tinha ninguém. Mas ele foi conversando, a pauta dele está dentro do contexto das necessidades do futebol brasileiro. Ele teve apoio de uma mulher maravilhosa, que eu vou postar na programação aí, daqui a pouco vai sair no meu Instagram, uma declaração da Leila Pereira, que se eu já gostava dessa mulher, eu passei a gostar mais ainda, a amá-la. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Quando os preconceituosos da imprensa contra o Norte, contra o Pará, foram perguntar, mas, presidente, poxa, um cara que vem lá... Aí cortaram a pergunta, ela disse, sabe qual é o problema de vocês, preconceito? Tá no Instagram, depois vocês vão ver, daqui a pouco vai ser postado. Vocês estão vendo aqui no... Já está ao vivo, tá? No YouTube aqui. Mas ela fala sobre isso. Os mesmos preconceitos quando ela subiu à presidência do Palmeiras. Mulher, ela não sabe nem quantos lados a bola tem. Serginho, você que era boleiro lá do Guamá, assessor aí do... Eu nem sabia que tu era secretário também, rapaz. Pois é. Eu nem sabia agora de manhã também. Secretário de quê? Desculpa a ignorância. Secretário institucional de Belém. A nossa função é essa, e inclusive é essa, é institucional, é botar a prefeitura, é reconhecer as entidades do município que são importantíssimas. Opa, é bom que vai reconhecer também aqui o nosso canal 14, não é porque eu fico fazendo o SBT e aqui, né? Mas é bom. Não, é sério. Então, o que acontece? Tu sabe, Serginho, quantos lados a bola tem? Tu sabes? 2 lados. Tá vendo? O pessoal já está aprendendo. Pois achavam que a Leila Pereira não sabia quantos lados a bola tinha. Moral da história. Mulher no futebol não tem nada a ver. Mulher tem a ver, sim. Mulher no futebol, mulher na política, mulher na economia, mulher no agronegócio, mulher vice-governadora, mulher galgando novos e buscando novos espaços. A mulher. E a Leila Pereira, ela disse. Simplesmente hoje o Palmeiras, nunca o Palmeiras investiu tanto como agora, 1 bilhão e 300 mil, nunca o Palmeiras ganhou tantos títulos como agora, nunca o Palmeiras... Já foi um menino já vendido lá para o Chelsea. Então, a gente tem que respeitar. Então, com um aval desse, esse amigo não liga mais para ninguém, vai trabalhar. Então, eu tenho que botar essa bandeira aqui do Pará, não vou botar no chão, mas assim, ó, viu? Minha querida Leila Pereira, o Pará deve te reverenciar e a Amazônia te respeitar. E a Amazônia, eu vim assim para homenagear aqui a Amazônia e o Palmeiras. O Palmeiras está tão bem que quando apanha do Flamengo ainda é líder. Pois é. São 2 paixões que eu tenho fora daqui do Pará, o Palmeiras e o Flamengo. Sem nenhuma dúvida. Eu fiquei super feliz, né? O Flamengo ganhou, mas o Palmeiras é o líder. Ninguém segura. Melhor do que isso, né? Não tem, só 2 isso, né? Open Brasil de polo aquático. Eu vou alugar ele até o final do programa. Vai ser quando Nós começamos oficialmente o Open, que é a maior competição do Brasil na modalidade polo aquático. Tá, Edson? Dizer para mim que é uma honra estar na frente do meu ídolo. Muito porque o programa ele é assim, viu? Não por abrir espaço nesse programa maravilhoso, de audiência tremenda. Quer dizer, se 1% do Pará não sabia que ia se realizar o Open aqui, agora todo mundo sabe, porque nós estamos no programa do Edson Matoso. Pô, obrigado. Esse Open começa oficialmente na quinta-feira, vai até domingo, na nossa briosa Tuna Luso-Brasileira. Eu tive uma reunião com a diretoria da Tuna, o seu presidente Milton Niel. Um grande abraço ao Milton Niel, aos diretores da Tuna Luso-Brasileira. Iniciamos oficialmente na quinta-feira e vai até domingo, mas na quarta-feira, agora, né, haja vista que amanhã as equipes já estão chegando aqui em Belém do Pará, vindo de todos os cantos do Brasil, né, e vai estar aqui em Belém também o Comitê Olímpico. Olha lá. Você ter uma ideia disso, que nem nos Grand Prix que foi feito no Mangueirão, que foi um grande evento, nunca o Comitê Olímpico esteve aqui em Belém, nunca, é uma coisa inédita. Mas espera um pouquinho.
porque eu tenho que chamar essa matéria. O que é que o Comitê Olímpico vem fazer aqui? Só porque é tu, Mauro Freitas? Só porque hoje não, peraí que você me responde já, porque eu tenho que abraçar um cara aqui chamado Júnior Malato, ponta de pedras com outra mulher. Revoluciona o esporte do Pará. E conseguiu, através do governo do estado, o Helder, do governo, que é a Consuelo Castro, que eu não conheço pessoalmente, ou se eu já encontrei, desculpe a falta de educação, viu, Consuelo? Desculpa, prefeita, que também referendou o nome da governadora, vice-governadora Hanna, que eu também não conheço pessoalmente, do apoio para os Jogos Abertos lá de Ponta de Pedras, por isso que eu não vou, é por isso que eu estou pegando logo, porque eu vou lá na abertura quinta-feira, me convidaram, eu vou. Aí na sexta-feira também. E a gente vai ficar para a abertura desse evento. E o Cássio Andrade, que é uma figura muito importante, está muito linkado com a questão do esporte, nessa política pública esportiva que nós temos atualmente no Pará. E de lá veio esse vídeo, que eu creio seja institucional, mas no final aparece o Júnior Malato, que além de tudo é o aniversariante de hoje. Desde já, parabéns, meu respeito, admiração e sucesso aí no evento. Bora lá! É o primeiro convite oficial que o Edson Matoso, aqui no É Pra Valer, recebe. Tá certo? E tinha de uma mulher. De uma prefeita que eu não tinha o mínimo contato. Eu agradeço muito, fico muito feliz em saber da audiência desse trabalho, do nosso programa aí. E eu divulguei aqui alguns vídeos, algumas fotos, inclusive achando assim curioso, né? E eu vou lá de perto para contar de certo, o Mauro, que lá tem um basquete, cara. A gente só ouvia falar de basquete de Remo, Paysandu Tuna, teve uma área recreativa, depois a Assembleia, no interior assim, poxa, é bem aqui, Ponta de Pedra, a gente não sabe, na venda da gente a gente não vê, cara. Né? É impressionante. Então, agora é o seguinte, tem a abertura, parabéns, viu? E a cara, prefeita Consuelo Castro, viu, Júnior Malato, pelo seu aniversário também, e bonito vídeo aí, bacana, que vocês mandaram de Ponta de Pedras, estaremos aí nessa reta inicial, porque termina no outro dia eu vou lá contigo, na Tuna. Eu venho de Ponta de Pedra no Carimbó. Tá pra Tuna. Aí vou para Tuna, opa. E o que o Comitê Olímpico vem fazer aqui, que não é da minha conta, se não veio na época do Grampi, que era uma coisa gigantesca? Olha isso, nós temos orgulho de receber o Comitê Olímpico pela primeira vez em Belém do Pará. Por quê? Porque as seleções brasileiras que disputarão o Sul-Americano, o próximo Mundial e a próxima Olimpíada, os atletas estarão em Belém do Pará, tanto da equipe masculina como da equipe feminina. Então, o que o Comitê Olímpico, o que o Comitê Olímpico faz em Belém? Ele vem realmente ver esses atletas de perto, vem ver as seleções brasileiras. É o Comitê Olímpico que diz qual é a seleção que vai representar, quais são os atletas que vão representar o nosso país nos mundiais e, como eu falei anteriormente, na Olimpíada. Então, vem escolher os atletas aqui para formar a seleção brasileira. É a última competição, a competição mais importante antes do Mundial de Budapeste, tá? Nós recebi ontem um telefonema do nosso presidente da Sul-Americana, que é belenense, Luiz Fernando Coelho, ex-presidente da CBDA. Nós, como presidente da Câmara, transformamos o Luiz Fernando em cidadão belenense. Ele é o grande responsável por, como disse nosso presidente da CBF, Samir, do Norte. O Norte existe de verdade, não é à toa... A gente tem que se amar, cara. Se a gente não se amar, se a gente ficar falando mal do que é da gente, eu fico triste, eu falei isso várias vezes aqui, de paraense, de gente daqui falando mal da COP30 aqui. Porra, vocês queriam que fosse no Rio, que fosse em Salvador, que fosse em Porto Alegre? Todos eles não queriam, estavam doidinhos. Aí tem gente reclamando. Eu não entendo isso, mas continue. Então eu queria realmente agradecer ao Luiz Fernando. Nós estamos preparando tudo para recebê-lo. Luiz Fernando vem direto da Colômbia para cá, como vem Diego, que é presidente hoje, baiano, é presidente da Confederação Brasileira, também vai vir de Medellín direto para cá, para Belém do Pará, para o PC Open de polo aquático. Como eu disse, a competição mais importante. Nós teremos nesse Open, Edson, 8 equipes masculinas e 4 femininas. As maiores equipes do Brasil da modalidade, tipo Flamengo, Fluminense, Paulistano, o SESI de São Paulo, forte, né? O Paineiras do Morumbi, que é praticamente o São Paulo Esporte Clube. Então, as grandes equipes do Brasil... Alguém do Pará? O Clube do Remo representará o Pará. É a primeira vez que o Pará vai jogar a primeira divisão.
Até ontem estive nos seus colegas comunicadores. Polo aquático dá 0-0, 1-1. Pois é, para você que gosta de gritar gol, a diferença entre o polo aquático e o futebol é que é muito difícil, por exemplo, você ver um 5-3 no futebol. Esse jogo foi fantástico, 5-3. Goleada. Goleada. No polo aquático é 30-25, então você vai gritar quantas vezes de gol? Você que gosta de gritar gol, vá para a Tuna. Como disse a nossa prefeita, que eu conheço pessoalmente, a Consuelo. Inclusive o seu trabalho, nossa querida Consuelo, um grande abraço. Conheço Ponta de Pedra pessoalmente, sei o trabalho que a Consuelo tem. Também o Open será realizado do dia 29 de maio ao dia 1º de junho, nas dependências da nossa briosa Tuna Luso Brasileira. Maravilha. Então, é bom lembrar, para quem não conhece, o polo aquático é realizado numa piscina olímpica, por isso escolhida a Tuna, que está pronta, alguns reparos, mas o governo do estado está cuidando dessa parte, né? Exatamente. Com a coordenação da vice-governadora Hanna, tá certo? E aí o que acontece? Você tem as traves aqui. A primeira vez que eu tive contato com o polo aquático foi em 1975, eu era bem garoto. Um rapaz do Botafogo do Rio que veio aqui. E a gente acompanhou a escola de educação física, essa coisa toda. E é muito bacana, viu? Leve o seu filho. Paga quanto para entrar lá? Pois é, a entrada é franca, né? Ou seja, a partir de quarta-feira, você já pode ver o reconhecimento do gramado, para ser mais específico, o reconhecimento das piscinas, né? Da piscina, do campo onde vai se jogar o Open. Então, a partir de amanhã, as equipes já estão desembarcando em Belém do Pará. Nós criamos toda uma estrutura de hotelaria, de restaurante. A Tuna tem nos ajudado também com essa infraestrutura. Agradecer de novo a diretoria da Tuna, o governo do estado, a CEL, você falou ainda agora no nosso amigo Cássio. Porra, a CEL tem sido... Até lá o Zé Chico, tá lá, tá firme e forte. A CEMEL, a antiga CEGEL, meu amigo vereador Gleison Silva, também parceiro, né? Queremos agradecer todo esse pessoal que... Jader Filho, Helder, o ministro das cidades, e claro, nosso amigo Edson, que essas pessoas não têm medido esforços em abrir as portas para promover o esporte amador. Olha isso, promover o esporte amador no país é muito difícil. Que já não é tão amador, na verdade é o esporte olímpico que não é barato. Agora, você precisa ter projeto e saber prestar conta depois, que é por isso que eu já ouvi uma aula do Cássio Andrade. Ele disse, Edson, o governador Helder Barbalho disse, Cássio, faça. Agora é tudo pronto. Olha, só Edson, que as pessoas precisam aprender a fazer os projetos. Olha, Edson, para encerrar essa abertura, eu quero dizer para o povo do Pará que lhe acompanha o seu programa, dizer que a Federação Paraense está muito orgulhosa de trazer esse evento para cá. Que legal. Um evento grandioso, né? Nós somos a federação que tem 5 esportes olímpicos, diferentes, por exemplo, nossa querida Federação de Basquete, que eu tenho um amor pelo basquete, eu adoro o basquete. Muito bom. Mas a Federação de Basquete cuida do basquete. Nós, da Federação Paraense de Esportes Aquáticos, cuidamos de 5 esportes olímpicos. Entre eles, o polo aquático, a natação, águas abertas, os saltos ornamentais e o nado artístico. Tá? Então são 5 esportes olímpicos, todos olímpicos. A gente vai ter que conversar muito ainda. Temos muito que divulgar o esporte amador. Tem que divulgar. Eu quero te dizer uma coisa, eu digo uma coisa para vocês, para os mais jovens que estão aí na comunicação. O Edson Matoso não se tornou um cara meio conhecido por causa de Remo e Paysandu, não. O Remo e Paysandu já foi quando os feras foram deixando, eu fui chegando aqui. Mas eu comecei exatamente divulgando essas modalidades que na época eram amadoras. Agora tem políticas públicas para isso e recursos públicos específicos para isso. Exatamente. Aí depende de pessoas como você e de políticos que estejam comprometidos com o esporte. Exatamente. Tá certo? Isso é muito bacana, é bom dizer. Mas precisa ser divulgado. Precisa ser divulgado. Não é muito não. Espera aí que a gente já segue. Você já disse que estava encerrando a abertura, então na volta você encerra o encerramento comigo. Tá certo. O Remo empatou de 1-1, torcida paraense. Mas olha, continua invicto, continua no G4, tá certo? Mas ficou um alerta, que ninguém está morto. Vamos lá, Magabe, os melhores momentos. Tá no bolo. Isso é que importa. Você estava nesse jogo lá, Mauro? Estava lá, estava prestigiando o Leão Azul. É? Primeira divisão, o Remo? Que história é essa? O Remo é primeira divisão, né? Como Porque assim? Ele está na Série B, pô. O Remo joga a primeira divisão do polo aquático brasileiro. Pela primeira vez o Pará jogará a primeira divisão. Já está mascarado, Mauro. E o Leão jogará a primeira divisão, né? Tá bom, mas eu vou te derrubar uma daqui a pouco. Porque quais são os esportes da tua federação? Polo aquático? Polo aquático, natação, águas abertas, saltos ornamentais e nado artístico. E a regata, que é em água também? O Remo tem sua federação própria.
Abre a câmera para mostrar o que é que eu estou falando aqui. A regata, que é esporte de água. Eu quero tirar sarro com o remista. O remo tem sua federação própria, né? O remo, o esporte remo tem sua federação própria. Inclusive um abraço ao presidente da Federação de Remo do Pará. Você sabe por que o nome do Clube do Remo é Clube do Remo? De onde veio o nome Clube do Remo? Eu acho que o Clube do Remo nasceu, era um clube de remo, né? Grupo do Remo. Grupo de Remo. Você sabe quem é o atual campeão de remo do Pará? É o Paysandu Esporte Clube, né? Sorte pra eles merecem. É com essa sacanagem isso. Pior que o Paysandu é tetracampeão de remo, presidente. O senhor tem que ir pra lá, pô. É uma incongruência. O Clube do Remo foi criado como Grupo do Remo e tá fazendo água. Tá levando remada do Paysandu. Pelo menos os bicolores para não ficarem sofrendo sozinhos, né? Pô, tá vendo? Tu é Paysandu mesmo. Gente, não se mete nisso. Pô, bicho, o que mais me doeu na derrota do Paysandu foi aqueles 3, 4, meia dúzia de gato pingado ficar gritando no final: olé, olé. Eu narrei esse jogo. Depois de ter narrado penta da Copa Verde, eu narrei isso aí. Bom, 14h vai ter uma entrevista coletiva que o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, que eu quero aqui, é complicado. O Roger Aguilera é um garoto que se criou na história do Paysandu, é bicolor, a gente tem que respeitar. Ele não quer isso, é presidente, é um jovem. Eu tenho observado algumas coisas que a coisa está cambando para o lado pessoal, não é esse o caminho. Eu ouvi colega da imprensa chegar a dizer que poderia ter depredação e violência, não é esse o caminho. Ele vai falar às 14h. O Frontinho, executivo, vai falar também, tem que ser explicado. Eu mesmo cheguei a dizer que estava bom para o Luizinho, nada contra você, Luizinho. Eu entendo até que eu vou repetir o que eu disse aqui, Mauro Freitas, semana passada. Pegaram o time do Paysandu como estava, botaram uma pedra dentro de uma gaiola e disseram: toma, Luizinho, faz cantar. Não canta. O elenco curto, problema de departamento médico e outras coisas que nós não sabemos. Então tem que ser esclarecida. A Fiel merece resposta. Isso aí é o juiz dizendo que acabou para nós. Encerrou para nós. Encerrou para nós. Mauro Freitas, primeiro uma satisfação muito grande, só para terminar aqui, porque esse rapaz está voltando depois de um AVC que você teve. Você dois AVCs. Você ficou quanto tempo no estaleiro? Eu estive, infelizmente, tive 2 AVCs, Edson, no dia 11 de setembro do ano passado. Até peço desculpa ao seu telespectador, que é o Pará. Cada tua voz, da minha, às vezes eu falo, você não entende, é porque eu estou no processo de recuperação, então com dificuldade no meu andar, às vezes no meu falar, mas graças a Deus, as orações, a minha família, meus amigos, eu tenho me recuperado muito bem, o meu fonoaudiólogo. E trabalhando, né, cara? E estamos aí na luta. Quero agradecer os clubes que pertencem à federação, ao Paysandu Esporte Clube, ao Clube do Remo, à Tuna Luso, à Associação Ronaldo Costa, ao Grêmio Literário Português, à Assembleia Paraense, ao nosso Clube de Ananindê, o Caixa Pará, e ao nosso Cabana de Barcarena. São os clubes que pertencem à federação, são briosos clubes do Pará, e nós temos trabalhado muito para levar os 5 esportes limpos que nós somos responsáveis ao topo do esporte brasileiro. Bacana. Então, Mauro Freitas, presidente da Federação de Esportes Náuticos, é assim que a gente chama? Esportes aquáticos. Aquáticos, tá certo? E aí o que acontece? Pode te ver, falta um noticiário para a gente saber o nome, né? Porque da época que eu comecei como repórter, era FPD. Todos esses esportes eram departamentos. Só para você ter uma ideia. Só o futebol que virou federação e depois foi se... E falta as notícias. A gente sente a falta, porque a mídia, lá vai, Matoso, é por isso que ninguém quer mais te contratar. Só o Canal 14 mesmo. A mídia só sabe falar de futebol. E futebol é só Remo e Paysandu. Só tem um detalhe, quem é que dá mais medalha para o Brasil? A Olímpica. Pois é. Então, são coisas que nós precisamos ver. Graças a Deus, tem políticas públicas, e está aqui uma prova quando a gente vê. São políticas públicas, e as políticas públicas são bancadas pelos políticos que ganham os votos do cidadão para desenvolver esse trabalho. E está aí, a gente está vendo o polo aquático aqui, aí a gente tem que reverendar o nome do governador, Helder, da vice-governadora Hanna. Isso mesmo. Os Jogos Abertos também de Ponta de Pedras e tantos outros eventos. Obrigado, Matoso. Samir Chaldi, você me representa como amazônida. Ricardo Gluckpol, você me representa como paraense.
O Brasil começa por aqui. A CBF começa por aqui. Daqui saem muitas e muitas riquezas para o planeta. Um abraço a todos. Papão, reage, Papão. Pô, tchau.